Olá pessoal, eu sou Alessandra Cesário, professora do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal de Pernambuco. Na aula anterior, fizemos uma breve introdução à função, olhando com especial atenção sua definição e domínio. Vamos dar continuidade ao estudo de função, observando sua representação gráfica, definindo o que é uma função por partes e o que é uma função composta. Quando observamos o gráfico de uma função, somos impactados de maneira mais intensa do que quando observamos sua descrição verbal ou mesmo uma expressão matemática. Para representarmos gráficos em um plano, usamos, na maioria das vezes, um sistema de coordenadas cartesianas. Os eixos desse sistema são duas retas perpendiculares. O ponto de encontro entre elas determina a origem do sistema. O eixo X é uma reta horizontal com sentido positivo, da esquerda para a direita. Já o eixo Y é uma reta vertical com sentido positivo, de baixo para cima. Qualquer ponto P dado será associado a um par ordenado de números x e y. A coordenada x é chamada de abscissa, a coordenada y é chamada de ordenada. Podemos definir de acordo com Hoffman que o gráfico de uma função f é o conjunto de todos os pontos x e y em que x está no domínio de f e y é igual a f de x. Olhando para uma função genérica aqui representada, poderíamos identificar seu gráfico, um par de pontos x e y, qual é o domínio e qual é a imagem dessa função. Vamos passar a observar uma função que provavelmente já tivemos contato e desenhar seu gráfico, seja y igual a x² menos 5. Vamos atribuir alguns valores para x e encontrar alguns valores correspondentes de y. Quando x é igual a menos 4, o y será 11. Quando x for 0, o y será menos 5. E assim por diante. Colocando os pares de pontos no plano cartesiano e unindo-os por meio de uma curva suave, teremos o gráfico com o seguinte aspecto. Para a construção de gráficos de uma forma geral, devemos observar os pontos de interseção com os eixos x e y. Para encontrar a interseção com o eixo y, basta fazer x igual a 0 e ver qual y correspondente. Para a interseção do eixo x, basta fazer y igual a 0 e descobrir qual seria o valor de x. Para a nossa função y é igual a x² menos 5, já sabemos que quando x é 0, o y é igual a menos 5. Para encontrar a interseção com outro eixo, basta fazer y igual a 0. Então, teríamos 0 é igual a x² menos 5, encontrando, portanto, dois valores para x igual a raiz de 5 e x igual a menos raiz de 5. Vamos passar a olhar um exemplo contextualizado. Um estudo de eficiência no turno matutino em uma empresa mostra que, em média, um operário que chega ao trabalho às 8 horas da manhã terá montado n de t igual a menos t ao cubo mais 6t² mais 15t aparelhos de TV t horas depois. É solicitado então responder quantos aparelhos um operário já montou em média às 10 horas da manhã e quantos aparelhos um operário monta em média entre 9 e 10 horas da manhã. Para responder a primeira questão, precisamos atentar que t marca o tempo após as 8 horas. Dessa forma, podemos fazer a seguinte associação. T é igual a 0 quando for 8 horas, t é igual a 1 quando for 9 horas e assim por diante. Dessa forma, para encontrarmos a quantidade de TVs produzida, teremos um t correspondente de 2. Portanto, calculando o n de 2, encontraremos 46. Ou seja, às 10 horas da manhã, o operário terá produzido 46 TVs. Para responder o segundo item, precisamos observar qual seria a produção às 9 horas da manhã. O valor de t equivalente seria 1. Calculando um n de 1, encontramos 20 TVs. Dessa forma, entre 9 e 10 horas da manhã, o operário terá então produzido n de 2 menos n de 1, o que resulta em 26 TVs.
Para obtermos o gráfico da função n de t, deveríamos proceder como já fizemos anteriormente. Vamos atribuir alguns valores para t e encontrar os valores correspondentes de n e unir os pontos através de uma curva suave. Atentem que a curva fornece a eficiência no turno da manhã. Dessa forma, temos que o domínio de t vai de 0 a 4. É importante destacar que toda função tem um gráfico no plano xy, mas nem todo gráfico representa uma função. O teste da reta vertical nos orienta em como saber se determinada curva no plano xy representa o gráfico de uma função. Uma curva no plano xy é o gráfico de uma função y igual a f de x se, e somente se, a reta vertical corta a curva em no máximo um ponto. Nestas ilustrações, podemos observar que no item B, a reta vertical corta a curva em 3 pontos distintos, não podendo, portanto, representar o gráfico de uma função. Nos demais itens, de fato, observamos que a reta vertical às vezes não toca a curva ou toca a curva em apenas um ponto, representando desta forma gráficos de funções. De maneira frequente, as funções são definidas por mais de uma expressão. Cada parte é definida dentro de um subconjunto do domínio. Por exemplo, a função f de x igual a menos x, se x for menor que zero, e f de x é 2x mais 1, se x for maior ou igual a zero. Essa função é definida por partes. Vejam que a função assume um comportamento diferente antes e depois do zero. De maneira semelhante ao que já fizemos, vamos atribuir valores para x e olhar qual o valor correspondente do y. Observamos que no gráfico temos dois trechos de retas. Antes do zero, uma reta decrescente, e após o zero, uma reta crescente. Uma outra maneira de construir funções a partir de outras é através do processo de composição. Em algumas situações, uma grandeza é função de uma variável que, por sua vez, é função de uma outra variável. Uma definição para composição de funções podemos encontrar em Hoffman. Dadas as funções f de u e g de x, a composição f de g de x é a função formada substituindo u por g de x na expressão de f de u. Como funcionaria isso? Vamos observar um exemplo ilustrativo. Seja f de u igual a 3u² mais 2u menos 6 e g de x igual a x mais 2. É solicitado que determinemos quem é a função composta f de g de x. Onde aparece a variável u, vamos substituir por x mais 2. Dessa maneira, f de g de x seria 3 vezes x mais 2 ao quadrado, mais 2 vezes x mais 2 menos 6. Após algumas manipulações algébricas, encontraremos que a função resultante f de g de x seria 3x² mais 14x mais 10. Podemos dizer, então, que a função f dá o formato geral da função resultante, enquanto a função g é a função mais interna ou a função argumento. Atentem que tanto g como f podem ser dadas em função de x. A ideia é a mesma. Na função f, devemos substituir a variável x pela expressão da função g. Vamos observar um segundo exemplo. Seja f de x igual a raiz de x e g de x igual a 1 menos 3x. A função composta f de g de x seria, então, raiz quadrada de g de x, ou seja, raiz quadrada de 1 menos 3x. Para concluirmos o assunto de composição de funções, vamos observar um exemplo contextualizado. Um importador norte-americano de café brasileiro estima que os consumidores locais comprarão aproximadamente Q de P igual a 4.374 sobre P², quilogramas de café por semana, se o preço for P dólares por quilo. O preço estimado do café após T semanas será P de T igual a 0,04T² mais 0,2T mais 12. É solicitado expressar a demanda semanal de café em função de T,
e indicar quantos quilogramas de café os consumidores estarão comprando após 10 semanas. Para encontrarmos a expressão que relaciona diretamente Q e T, devemos observar que Q depende de P e P, por sua vez, depende de T. Então, devemos pegar toda a expressão de P e de T e substituir no local da variável P na primeira função. A expressão resultante que encontraremos será Q de P de T é igual a 4.374 dividido por 0,04t² mais 0,2t mais 12, tudo isso elevado ao quadrado. Para sabermos quantos quilogramas de café os consumidores estarão comprando após 10 semanas, basta substituir t igual a 10 na expressão que relaciona diretamente Q e T. Nas aulas seguintes, trataremos de observar com mais detalhes os principais tipos de funções. Um forte abraço e até lá!